Frequentemente a vida é comparada ao teatro. O teatro tem um caráter de fantasia, de representação. Parece ser algo que não se faz para valer. Na nossa vida, a única coisa para valer é o teatro. Eu vou evitar definições, teorias, nomenclaturas sofisticadas. Eu vou direto ao assunto. Quando você nasce, você entra no teatro da sociedade. Você começa uma peça que não tem necessariamente um formato definido, nem um enredo todo desenhado. Mas ele tem um pequeno enredo. E você é inserido nesse teatro com um papel já definido, estipulado, pré-determinado, pelo que a gente chama de significativos, que são as pessoas que te trazem ao mundo, que te criam e que cuidam de você. Normalmente o pai e a mãe. Quando você entra numa família, você entra num núcleo de trama. O seu papel já está determinado. Essa fase é tão importante na vida do homem que normalmente ele define ali um personagem, um caráter, e ele leva isso para a vida. O que eu acabei de te dizer é que você entra no mundo e recebe um script. Se você não tomar consciência, não encarar as coisas, não for capaz de lidar com elas com toda a rudeza, crueza e dificuldade, você vai passar a sua vida vivendo o mesmo script, em qualquer circunstância. O problema disso é que esse script original, ele nos é dado por outras pessoas que também receberam seus scripts originais. A maioria dos seres humanos não reescrevem as histórias das suas vidas, não reescrevem os seus scripts, não modificam os seus personagens, nem os seus caráteres. E repete isso vida fora. O problema disso é quando a gente vai para a sociedade e descobre que o mundo é maior do que aquele círculo fechado do ninho em que a gente acaba de ser criado antes de ser jogado na floresta. Se você não tomar cuidado e não reescrever o seu script, você sai pelo mundo procurando a mesma qualidade de drama que você viveu originalmente e sai repetindo esse drama. Mas a verdade é que a vida é um teatro. E ela não é de verdade. Nós acreditamos que ela seja de verdade apenas porque todos os outros à nossa volta tratam a vida da mesma forma. Lidam com os seus fenômenos como se eles fossem de fato aquilo de que falamos, aquilo que definimos, aquilo que pensamos. Acontece que o mundo é uma coisa muito mal definida. E toda definição de mundo é cheia de falhas, cheia de buracos. Quando eu perdi o sentido da minha vida, eu fui estudar isto. E o que eu descobri é que, uma vez identificadas essas falhas, você pode atravessar por elas, sair do script original, sair do programa, entender os outros atores e personagens, aprender sobre o drama da sua vida e sobre os papéis que forçam você a cumprir e a carregar pelo resto da sua existência. E é assim que a gente consegue modificar. Muitas vezes no seu script está um caráter ou um tipo de pessoa que você não é, mas que por acreditar ser, passa a se comportar como se de fato fosse.
aquela pessoa. Quando na verdade, no seu íntimo, existe um ser completamente diferente e que também vai se modificando ao longo da vida. O mundo não é o que parece. Ele não é o que dizem. Mas quando a gente olha ao redor e vê todo mundo se comportando como se as coisas de fato fossem como nos é dito, e todos agindo uníssonos em relação à mesma realidade, a gente passa a crer que ela de fato é o que dizem ser. Lembre-se, a única coisa para valer na vida é o teatro. A única coisa séria é o teatro. E a maior parte das pessoas desempenha no teatro o suficiente para conseguir o que quer. Enganar, ludibriar, expropriar, dominar, escravizar e destruir. Essa é a realidade. Por isso, você passou a vida inteira cumprindo os seus scripts e vivendo os seus personagens. Saiu de uma determinada situação que vivia no ninho e curiosamente encontrou essa mesma situação ao longo da vida em outras circunstâncias com outras pessoas. Você procurou o drama. Porque tudo o que você é um ator que tem um único papel. E nunca desconfiou disso. Para a maioria de nós, os papéis que nos são dados e num determinado momento não nos cabem mais. E nós chegamos no limite da nossa própria trama, cujo desfecho não nos agrada. Todos nós temos o direito de reescrever as nossas histórias. Mas isso não pode ser feito num passe de mágica. Isso não pode ser feito através de uma fórmula de pensamento positivo. Você foi condicionado para viver um papel. Introjetaram um script em você. E você passou a vida repetindo esse script. Não vai ser um pensamento positivo e uma mentalização que vão mudar esse programa. Você vai precisar fazer mais do que isso. Bem mais. Como esse script foi gravado lá no fundo, numa idade muito pequena, no início da vida, ele foi profundamente gravado. Você não vai mexer nisso com uma tecnologiazinha barata, nem com uma lição de livro de autoajuda. Não são 5 dias de meditação que vão modificar você, que vão liberar o campo e trazer à tona a verdade que cala, ou que foi calada. Você precisa mais do que isso. Não é um golpe. Não é uma sessão de terapia. Não é uma semana de remédio que vai mudar isso. Você precisa fazer uma peregrinação. Você precisa partir do lugar onde está, na direção de algo que talvez você imagina que compreenda, mas que não sabe exatamente onde vai dar. As grandes peregrinações da humanidade foram caminhos
tomados por pessoas que nunca voltaram. Quando as grandes peregrinações surgiram, na maioria das vezes, o peregrino não voltava. Ninguém saía em peregrinação para voltar. Nem para o seu mundo, nem para o seu lugar. E muito menos voltar a ser o que era. A peregrinação sempre foi um caminho sem volta e uma mudança completa, radical, estrutural, uma transformação de mundo, de vida e de consciência. É por isso que eu te digo que se você perdeu o sentido da sua vida, se você está vendo que as coisas vão de mal a pior, por enquanto você ainda está resguardado, ainda está protegido financeira, economicamente, saiba que você tem de começar a peregrinação o quanto antes. Talvez assim você consiga salvar alguma coisa. E salvando alguma coisa, você sofra menos, mas principalmente tenha condições de ajudar outros que perderam tudo. Não apenas o sentido da vida, mas perderam tudo. É para você que eu falo. É para você que eu dirijo o meu trabalho. Tirar você do fosso e levar você a Jerusalém, como eu costumo metaforizar, se tornou o sentido da minha vida. Porque foi isso que eu fiz. E eu fiz sozinho. Como eu digo sempre, eu não sei quantos são os caminhos que levam a Jerusalém. Eu conheço um. Para mim, ele foi o bastante. Para você, pode ser também. Se você perdeu o sentido da sua vida, você precisa reconstruir esse sentido. E você não vai fazer isso com remédio, nem conversando sobre situações contingentes na sua vida. Ninguém vai te ajudar a ver aquilo que você, até hoje, nunca teve a coragem de ver. Você precisa enfrentar isto. É isto que vai te salvar. De outro modo, você vai até o final vivendo exatamente o mesmo script, o mesmo enredo, atuando no mesmo tipo de trama, com o mesmo caráter do personagem que te deram lá atrás. E nos seus últimos momentos, com certeza, você verá o que eu vi. Que eu perdi o sentido da minha vida, porque eu sempre coloquei esse sentido nas coisas erradas. Eu nunca fui eu mesmo, mas aquilo que os outros quiseram que eu fosse. Ou o que quer que seja, que eles consentissem. É uma experiência tão profunda e tão chocante, que na maioria das vezes você percebe que quem viveu com você uma vida inteira sequer te conhece. Quem dormiu com você 10 anos não tem a menor ideia de quem você seja.
pior de tudo é quando nem você sabe quem ou o que você é. Saia daí. Vamos a Jerusalém. E você vai descobrir que o mundo não é concreto. Ele é uma grande conversa que nunca se encerra. E o teatro é um jogo de sombras. O teatro, as sombras e o mundo são você. Sem você, eles não existem. Não tenha medo. Não tenha medo. Você ainda pode ser feliz. Não sei se será rico, não sei se será bem-sucedido. Não sei se viverá grandes ou interessantes coisas. Mas a felicidade é muito menor e muito mais tangível do que o que nos dizem. Faça as suas escolhas. Salve sua vida. Vamos a Jerusalém. Eu te mostro o caminho. O resto é com você. Que Deus o abençoe.